Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é João Pedro e sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução à Visão Computacional utilizando o Python e o OpenCV. Na aula passada, revemos alguns conceitos sobre cores e como utilizá-las e como o Python interpreta essas cores. Hoje iremos aprender como verificar alguns atributos da imagem, como acessar algumas informações em imagens e como o computador as interpreta. Hoje vamos falar sobre pré-processamento. Alguns comandos que utilizamos para pré-processar imagem envolvem retirar alguns ruídos das imagens, melhorar sua luminosidade, alterar seu contraste e muitas outras funções. Elas servem para melhorar e gerar uma imagem de maior qualidade para seu objetivo final. Inicialmente, iremos ver dois comandos iniciais, o comando shape e o comando size, para verificar o tamanho e a quantia de pixels presentes nas imagens. Para utilizar esse comando, iremos criar inicialmente um arquivo do tipo Python com a extensão .py e em seguida importaremos o OpenCV através do mesmo comando que utilizamos na aula anterior. Em seguida, devemos indicar qual é a imagem que iremos trabalhar e iremos armazená-lo na variável imagem através do cv2.imread para ler um arquivo que já está no computador. E o arquivo que leremos será a imagem folhacolorida.jpg. Então, entre parênteses, folhacolorida.jpg. Ambos os comandos têm a função de verificar o tamanho das imagens. Porém, o comando shape indica a quantidade de colunas pela quantidade de linhas da imagem. E o comando size indica a quantidade de pixels totais presentes na imagem. Então, se utilizarmos uma variável tamanho será igual a imagem.size e dermos um print na variável tamanho, observem o que acontecerá. Ele retornará que essa imagem possui 151.800 pixels. Em comparação, se alterarmos o código e alterar para shape e executarmos o mesmo comando, ele indicará que a imagem possui 200 linhas por 253 colunas e possui 3 canais, ou seja, é uma imagem colorida, possuindo os canais BGR, Red, Green, Blue. Podemos observar nessa imagem também que possui apenas 10 pixels por 10 pixels, que é uma imagem completamente preta e branca, onde ela possui apenas 6 pixels brancos e todo o resto são pixels pretos. Então podemos observar que se lermos essa imagem como PNG e dermos um shape nela, ela também retornará que é uma imagem que possui 10 pixels por 10 pixels. Uma outra funcionalidade importante é que podemos acessar os valores de cada pixel individualmente, através da posição na matriz. Armazenaremos o valor desse pixel na variável valor pixel, que será igual a imagem na posição 0, 0. Relembrando também que uma imagem é referente a uma matriz, então se a imagem possui 10 linhas por 10 colunas, os valores dessas linhas variam de 0 a 9 e a coluna também de 0 a 9. Como eu estou pegando o valor 0, 0, estou correspondendo à imagem no canto superior esquerdo, que no caso seria um pixel preto. Então se eu simplesmente printar o valor pixel, ele retornará que essa imagem, como essa imagem é preta, ela é representada pela ausência das 3 cores BGR, então todas elas se representam como 0. Uma outra forma de acessar valores de um pixel individualmente é utilizar uma imagem em tons de cinza. Para isso utilizaremos o comando que vimos na aula anterior, atualizando o valor da imagem cv2.convertColor da variável imagem e o segundo parâmetro a cor que eu irei converter. No caso será também um comando do cv2color RGB para tons de cinza. E eu pegar o valor do pixel 00 e executar o comando, observem que dessa vez ele irá me retornar apenas um único valor, representando a intensidade daquele pixel, que no caso também representa um pixel preto. Se eu pegar uma imagem colorida, no caso a folha colorida.jpg, e acessar o valor
e acessar esse valor, observamos que num tom de cinza da imagem, que seria referente a mesclar os três canais BGR, ela possui um valor de 63 de intensidade, lembrando que ele se varia de 0 a 255. E uma outra forma ainda de acessar essas imagens, uma outra forma ainda de acessar esses valores, seria referente a colocar um terceiro parâmetro, que é referente ao zero, por exemplo, que em uma imagem colorida. Ou seja, ele irá pegar apenas o valor do pixel na camada no canal 0. Lembrando que uma imagem colorida possui três canais, BGR, Blue, Green, Red. Então, se eu estou falando que eu quero o valor do pixel no canal 0, eu estou pedindo o valor do pixel no canal Blue. No caso, se eu executar a imagem, essa imagem possui uma intensidade de 57 no canal azul, uma intensidade de 67 no canal verde e uma intensidade de 61 no canal vermelho. Ao calcular a média dessas três, obteremos a intensidade final, que seria referente ao valor 63, observado na primeira imagem. Se estamos trabalhando com imagens, é importante estudarmos o que é um histograma. Um histograma é uma forma de organizar dados em gráficos de forma tabular, observando principalmente padrões, variação e intensidade das cores. Na prática, podemos observar que essa imagem possui apenas duas tonalidades, preto e branco, referentes às posições 0 e 255 respectivamente. Então, se gerarmos um histograma, devemos observar que ela possuirá apenas duas variações, 0 e 255. Para utilizá-lo, além da biblioteca do OpenCV, devemos importar outras duas bibliotecas, a biblioteca NumPy, que eu iria abreviá-la como NP, e dentro da biblioteca Matplotlib, irei importar a biblioteca pyplot como gráfico, pois ela é responsável pela construção dos gráficos. Podemos observar que se eu armazenar a minha imagem binária na variável imagem, apenas com o valor das intensidades dos canais, e através do pyplot, que no caso foi importado como gráfico, podemos gerar um histograma, sendo que o histograma possui três parâmetros diferentes. O primeiro parâmetro corresponde à imagem que eu quero gerar meu histograma. Imagem.revel. O segundo parâmetro corresponde ao número de variações que a minha imagem possui. No caso, como os tons de cinza possuem variações do 0 ao 255, diremos que ela possui 256 variações. E o terceiro parâmetro corresponde ao intervalo dessas variações, ou seja, do 0 ao 255. E em seguida basta utilizar o gráfico.show para mostrar como ficou o histograma. No caso, eu importei a biblioteca errada, é matplotlib, mas se executarmos novamente, podemos observar que ele irá gerar um histograma dizendo que essa imagem possui muitos pixels de intensidade 0 e alguns pixels de intensidade 255. Podemos observar também que se utilizarmos uma imagem em tons de cinza, ou seja, folha cinza.png, e executarmos novamente o mesmo comando, podemos observar que ela irá gerar um histograma mostrando a variação dessas imagens. Como a imagem possui diferentes tons de cinza, que variam do 0 ao 255, foram gerados os dados no histograma referente a essas imagens, onde podemos observar que a grande predominância referente à posição 115 de intensidade, ou seja, a metade da intensidade entre preto e branco. Uma outra funcionalidade importante para analisar os dados seria referente a observar os histogramas em diferentes níveis de tonalidade, ou seja, observar o histograma nos diferentes níveis de azul, vermelho e verde. Para isso, é extremamente semelhante a tudo que já foi feito. Basta separarmos nos canais BGR, ou seja, azul, verde, vermelho, será igual ao meu
cv2.split para separar os canais da minha variável imagem. E em seguida basta gerar o histograma do meu azul.revel, do meu verde.revel e do meu vermelho.revel. E em seguida, e entre elas basta armazenarmos essa variável, ou seja, gráfico.figure, para que uma variável não substitua a outra. E também devemos retirar essa camada, porque agora é uma imagem colorida. Se executarmos o comando novamente, podemos observar que ele irá gerar três histogramas diferentes, sendo o primeiro referente à camada azul, ou seja, possui uma alta intensidade de azul, o segundo referente à camada verde, o terceiro referente à camada vermelho. No caso dessa imagem, todas possuíam a mesma intensidade, porque a imagem que eu estou utilizando como referência é uma imagem cinza, que no caso foi um erro meu. Se eu utilizar uma imagem colorida, podemos observar que, ao executarmos o comando novamente, ele irá gerar três gráficos, e agora sim referente ao nível de intensidade da imagem colorida, onde podemos observar que esses dois gráficos são referentes às imagens em azul e verde, e como é uma imagem em tons de laranja e vermelho, podemos observar uma maior predominância nesse histograma. Uma outra funcionalidade importante quando se trata de histogramas se trata da equalização de histogramas, ou seja, a correção de erros encontrados nos histogramas. Podemos observar principalmente em imagens que possuem fumaça ou ruído, que a imagem pode ficar extremamente danificada e até mesmo atrapalhar na hora de leitura dos histogramas. Para utilizar a equalização de histogramas, devemos utilizar o seguinte comando. Após lermos a nossa imagem, iremos armazenar na variável nova imagem um comando também presente no CV2, que seria o comando equalize hist, de equalizar o histograma, onde o único parâmetro que ela possui é a imagem original. Podemos observar que se eu der um cv2.imshow original, a minha imagem original, e se eu der um imshow, um cv2.imshow nova imagem, se executarmos o comando, ele irá mostrar a nossa nova imagem sem os ruídos. Porém, devemos ficar atentos a um grande problema que está presente no Equalize Histogram, que no caso seria equalizar histogramas coloridos. Para isso, utilizaremos aqui o segundo parâmetro na hora da leitura da imagem, para dizer que iremos pegar apenas uma imagem em tons de cinza. E em seguida, devemos utilizar o comando cv2.waitKey 0 e o comando cv2.destroy all windows. Podemos observar que ele gerou duas imagens. A primeira imagem referente à minha imagem original, e após ser passada pelo equalizador do histograma, ela também gerou uma imagem com maior contraste, tanto de cores quanto de luminosidade. Para observar também sua grande diferença na hora de analisar os histogramas, podemos gerar os dois histogramas. Gráfico.histogram de imagem.revel 256, que varia do 0 ao 255, gráfico.figure, para salvar essa imagem, e nova imagem.revel e gráfico.show. Observem,
Observem o histograma referente à imagem original, com a imagem original, onde todos os pixels estão extremamente centralizados, e um novo histograma referente à nova imagem, onde podemos observar com maior facilidade onde está presente maior luminosidade, maior diversidade de pixels e onde estão presentes as sombras. Então, o Equalize Histogram é extremamente útil na hora de analisar e comparar os dados de uma imagem. A próxima funcionalidade presente no OpenCV são as transformações geométricas, ou seja, possíveis manipulações de imagens que podemos utilizar em Python. A primeira das transformações geométricas que veremos será referente à rotação. Para isso não precisaremos mais utilizar a biblioteca Matplotlib, para isso não iremos precisar gerar mais nenhum gráfico. Para isso precisaremos da leitura da nossa imagem inicial. Para o comando de rotação da imagem, utilizaremos duas funções presentes no OpenCV, sendo a primeira função para obter a matriz de rotação da imagem, que seria o comando getRotationMatrix 2D, e o segundo comando, que seria o comando warpAffine. Cada um desses três comandos possui outros três parâmetros, sendo que os três parâmetros referentes à função getRotationMatrix correspondem respectivamente ao centro da imagem, ou seja, center. O segundo parâmetro sobre o ângulo de rotação em graus, angle, e o terceiro parâmetro, o fator da escala, scale. Os três parâmetros referentes ao comando warpAffine seria a matriz referente à imagem, SRC, a matriz de rotação, que no caso seria a matriz gerada pelo getRotationMatrix 2D, e o terceiro parâmetro seria o tamanho da imagem redirecionada, seria dsize. Na prática, podemos fazer da seguinte forma. Para isso, iremos pegar o número de linhas e o número de colunas através do comando imagem.shape, e iremos utilizar o cv2.getRotationMatrix2D, que seria uma função com outros três parâmetros, sendo que o primeiro parâmetro seria, como foi dito anteriormente, o centro da imagem, ou seja, para acessar o centro de uma imagem, basta pegar o número de colunas, dividir por 2, o número de linhas e dividir por 2, o número de colunas e o número de linhas e dividir por 2. O segundo parâmetro seria o ângulo de rotação, no caso, como eu quero girar minha imagem. Um exemplo seria virar minha imagem de cabeça para baixo, então seria uma rotação de 180 graus. E o terceiro parâmetro seria o fator da escala, que eu quero permanecer com a escala original, ou seja, permaneço em 1. E agora, para gerar a minha nova imagem, basta utilizar o comando cv2.warpAffine, passando os parâmetros da minha imagem original, ou seja, a minha imagem, a minha matriz gerada através do comando getRotationMatrix, ou seja, vou armazenar isso daqui em uma variável matriz e passá-la para cá. E o tamanho da minha imagem, que no caso, como eu quero que permaneça com o tamanho original, irei permanecer passando o número de colunas, número de linhas. E em seguida basta
Basta executar o comando cv2.imshow nova imagem em uma janela com o título imagem. Observem que ele gerou a mesma imagem, só que agora de cabeça para baixo. Posso alterar isso também apenas alterando o ângulo de translação da imagem, de rotação da imagem, alterando para 90 graus, que ele irá girar a imagem, e assim por diante. A segunda transformação geométrica que veremos será a deslocação, ou seja, alterar a posição de uma imagem. Para isso, utilizaremos comandos extremamente similares. Nesse caso, não utilizaremos o comando getRotationMatrix, porque não iremos girar a nossa imagem. Nesse caso, utilizaremos a matriz de transformação de uma outra forma. Utilizaremos a biblioteca numpy.float32 para utilizar uma posição presente, uma posição fixa na imagem. E essa função possui dois parâmetros, sendo que os principais parâmetros, sendo que ambos são matrizes. E o terceiro parâmetro dessas funções corresponde ao nível de translocação. No caso, se eu quero mexer a minha imagem em 50 pixels na horizontal e 50 pixels na vertical, basta deixar o terceiro parâmetro de cada um dos dois parâmetros como 50. E ao ler o número de linhas total e o número de colunas total da minha imagem, basta adicionar o seguinte parâmetro para que ela seja compatível com o tipo de translocação presente no Warp-Affine do deslocamento. Podemos observar que se executarmos o comando... Não. E aqui faltou uma última matriz, e o último erro que eu cometi aqui seria referente a 0, 1, 50 e não 1, 0, 50. Podemos observar que se executarmos o comando novamente, ele irá translocar minha imagem 50 pixels na horizontal e 50 pixels na vertical. Podemos alterar também para que não transloque na horizontal, apenas na vertical. Se executarmos o comando novamente, ele translocou a minha imagem apenas na vertical. Um último tipo de transformação geométrica presente no OpenCV seria referente à transformação de escala, onde teremos a nossa imagem e automaticamente geraríamos a nossa nova imagem através do comando cv2.resize, onde o comando resize possui 5 parâmetros. O primeiro parâmetro referente à minha imagem original, no caso imagem. O meu segundo parâmetro referente à imagem de saída, que no caso não irá se alterar, então eu permanecerei como none. O terceiro e quarto parâmetros serão referentes a um nível de escala em x e em y. No caso, como eu quero permanecer em escala quadrada, ambos permanecerão iguais, 0.5 e 0.5, para gerar apenas metade do tamanho original. No caso, eu preciso colocar fx igual a 0.5 e fy igual a 0.5 também, e em seguida apenas definir que a interpolação será do tipo cv2.intercubic para mostrar que é uma imagem do tipo quadrada. Se eu mostrar a minha nova imagem agora, podemos observar que ele gerou a mesma imagem, só que em uma proporção menor. A mesma coisa acontecerá se eu alterar para 2, por exemplo, onde ele em vez de gerar uma imagem da metade da escala, ele gerará uma imagem com o dobro da escala. E para finalizar a aula de hoje, iremos comentar sobre algumas operações aritméticas. As operações aritméticas presentes na manipulação de imagens são extremamente semelhantes às manipulações presentes na própria aritmética, onde teremos a função de soma, a função de subtração, a função de mesclagem. Iremos começar falando um pouco sobre a manipulação de adição, de soma, onde teremos duas imagens originais. No caso, as duas imagens serão as cartas 1 e cartas 2.jpg, onde a primeira onde cartas 2 corresponde às cartas na vertical e o cartas 1
corresponde e o cartas 1 corresponde às cartas na horizontal. Iremos inicialmente armazenar essas duas imagens em duas variáveis diferentes. Imagem 1 será igual a cv2.imRead cartas1.jpg e imagem 2 será referente a cartas2.jpg. Em seguida, iremos dizer que a nossa nova imagem será igual a um comando presente no CV2, que será o comando add, onde aqui dentro eu passo as minhas duas variáveis que serão adicionadas uma à outra, onde os valores de cada pixel irão ser somados. No caso é imagem 1, imagem 2. Em seguida basta dar um cv2.imShow nova, a variável nova imagem. Basta executar o comando e observem que ele apenas somou os valores, ele não mesclou. Como ambas possuem um nível de amarelo alto, amarelo é uma cor que está extremamente próxima da tonalidade máxima, ou seja, do branco. Ao somar dois níveis de amarelo extremamente fortes, ele assemelha-se ao branco, por isso o alto nível de branco presente na imagem. Da mesma forma que apenas somamos os valores, podemos apenas alterar o nível de luminosidade presente nelas, onde em vez de adicionarmos uma imagem à outra, podemos adicionar um nível de tonalidade. Representando, por exemplo, na nova imagem, iremos adicionar na imagem 1 o nível de tonalidade de 40 pixels. Podemos em seguida mostrar a variável nova imagem. Mostrar a variável imagem 1 e ao executar o comando podemos observar que a imagem original está assim e ao adicionar um nível de luminosidade ela ficou assim. Da mesma forma que somamos os valores das imagens, podemos também subtraí-las de uma forma extremamente semelhante, onde em vez de utilizarmos o comando add, utilizaremos o comando subtract, onde subtrairemos da imagem 1 a imagem 2 e ao exibir a nossa nova imagem e ao subtrair uma imagem da outra, obteremos apenas as áreas onde elas não possuem interposição. E para finalizar, o último tipo de operação aritmética será referente à mesclagem de imagens, onde após lermos as duas imagens, utilizaremos um outro comando, que no caso será um comando conhecido como add weight, onde esse comando possui 5 parâmetros diferentes. A primeira variável referente à primeira imagem, a segunda variável represente ao valor de intensidade de alfa presente na primeira imagem, a segunda imagem, o valor de intensidade de alfa presente na segunda imagem, e o último parâmetro seria referente ao gama, ou seja, o valor escalar adicionado a cada soma. No caso eu não quero que adicione, eu quero apenas que some. Apenas falta eu aprender a escrever. Ao executarmos o comando, podemos observar que ele irá apenas mesclar as duas imagens. Como a minha imagem 1 possui nível de intensidade 1 e a minha imagem 2 possui um nível de intensidade 0.2, a imagem 1 está extremamente mais visível que a imagem 1. Se aumentarmos um pouco mais aqui para 0.6, observem que, ao executar o comando, as duas imagens estão bem mais visíveis. Também irão ficar cada vez mais brancas, pois o nível de luminosidade delas também irá somar.